Bom dia a todos. Eu agradeço também muito ao honroso convite que me fizeram para contar algumas histórias e o histórico do Sênior. Também vou procurar abordar a minha apresentação quando eu fui bolsista da CNEM, pesquisador e docente e diretor do Sênior. Eu excluí a parte de Sênior por causa de falta de tempo. Também seguindo o que me foi proposto, desafios, as estratégias para superar esses desafios e qual seria o futuro na época em que eu comecei a trabalhar no Sênior. O próximo, por favor. Bom, já se contou a história de onde nós viemos, só que eu gostaria de acrescentar aqui a figura de Akihiko Ando. Foi um imigrante que veio do Japão, desembarcou um daqueles milhares de japoneses que vieram para o Brasil, e ele trazia experiência como engenheiro agrônomo formado no Japão do uso de técnicas nucleares na agricultura. Ele foi contratado pelo professor Brigger, lá no Departamento de Genética, em 1961, e ele foi o criador da seção de radiogenética do Sênior em 1966, posteriormente e agora chamada de Laboratório de Melhoramento de Plantas. Eu não fiz o Siena, o meu Siena foi feito com o professor Ando, porque eu entrei na agronomia em 1964 e até 1968, os 5 anos do meu curso, eu fiz um estágio com o professor Ando em técnicas nucleares. Então, eu me habilitei, foi um bom treinamento que eu tive. Naquela época, eu tinha um bom currículo para a época. Então, logo que eu formei, eu me candidatei a um concurso lá na Unesp de Jaboticabal e fui contratado. O próximo, por favor. Aquela seta vermelha era você? Não, era o professor Servilini. Eu era o professor Servilini, daquele grupo de professores antigos. Então, eu fui contratado como professor na Unesp numa época que se pagava um salário muito alto, todas as universidades. Eu coloquei até aqueles cifrões de professor da Unesp, mas eu estou lá no meu escritório, aquele era meu escritório, e esse era o Fusquinha, o carro, que eu viajava, depois que eu dava aula lá na agronomia de Jaboticabal, eu viajava para fazer o curso de mestrado no Departamento de Genética. Eu estava fazendo uma dissertação com a cultura de milho. Eu estou lá sentado, olhando para o futuro, e eu comecei a ficar preocupado, porque estava sendo muito difícil eu terminar aquele mestrado. E, na época, já se dizia que o Sênior iria contratar pesquisadores, mas que tinha que ter pelo menos um mestrado. Então, eu resolvi fazer um investimento no futuro. Eu sou péssimo em investimento. Esse foi o segundo maior bom investimento que eu fiz na minha vida. Eu resolvi sair, me demiti lá da Unesp de Jaboticabal e fui ser bolsista da CNEM. Meu pai me chamou lá em São Paulo, achou que eu estava ficando maluco. Eu era da grande, numerosa família Tuma, eu era o Tuma que maior salário tinha na época. Mas eu me demiti e já se foi dito as dificuldades que tinha um bolsista da CNEM para receber a sua bolsa. Em todo caso, eu fiz isso mirando no futuro. E eu, como eu falei, foi o segundo maior bom investimento que eu fiz na minha vida e, felizmente, eu acertei nesse investimento. O futuro aconteceu, fiquei muito contente com a ideia e muito contente com a contribuição que eu pude dar ao Sênior. Mas eu dei um exemplo particular da minha pessoa, mas isso aconteceu com aqueles vários jovens que foi mostrado aqui, formados no Siena. Isso que eu acho importante que seja destacado, aquele impulso que foi dado graças aos professores da Exalc, aquela interação com os jovens, fez com que acontecesse o futuro do Sênior. Então, o futuro aconteceu e foi um bom investimento que eu fiz na minha vida. O próximo, por favor. Bom, eu fui contratado em 72, depois que eu defendi aquela dissertação com irradiação em milho. O professor Epaminondas me deu a honra de fazer parte da minha banca. Inclusive, na época, ele falou: Tuma, você descobriu um novo tipo de radiação. Eu falei: nossa, professor, quem sou eu para descobrir um novo tipo de radiação? Muito meticuloso, como sempre o professor Epaminondas foi. Ele notou que eu escrevi na última linha da minha dissertação, eu tinha trabalhado com radiação grama. Eu nunca esqueci essa observação do professor Epaminondas. Ele era muito meticuloso nas observações que ele fazia. Então, eu tive, na época, vários desafios como pesquisador docente contratado aqui no Sênior. O primeiro é que a gente tinha que obter resultados práticos, como foi dito aqui, a CNEM dava um grande volume de recursos para o Sênior. Então, a gente tinha que apresentar algum resultado de uma maneira mais imediata possível.
O problema é que o melhoramento de plantas não é rápido para se obter resultado, demora muito tempo. E foi apresentado numa das figuras aqui, o ministro Shigeaki Ueki, de Minas e Energias, quando ele visitou o Sena, e a CNEM estava subordinada ao Ministério de Minas e Energia, me chamaram para fazer uma apresentação, jovem ainda que eu era, e resolvi dar um exemplo. O melhoramento de plantas demora para dar resultado, como demora a Petrobras para descobre um poço de petróleo, mas demora para comercializar aquele campo de petróleo. Dei esse exemplo para o ministro Shigeaki Ueki, ele saiu aqui do Sena, segundo o professor Severini me disse, revoltadíssimo. Ficou bravo, saiu muito bravo, não gostou nada da visita, mas me chamou sobre o que aconteceu. Esse exemplo que você deu. Eu não sei se ele não gostou do fato de que ia demorar, os resultados iriam demorar para acontecer, ou se foi uma crítica que ele achou que eu fiz à Petrobras. Eu nunca fiquei sabendo ao certo, mas o fato é que eu aprendi com esse exemplo como a gente não deve citar certas pessoas quando está numa reunião assim, dar alguns exemplos, pode não cair muito bem. Sobrevivi. O segundo desafio que eu tive, esse foi também terrível. Eu ia trabalhar com melhoramento de feijão, tinha que produzir resultados de uma maneira bem rápida, mas o Sena não tinha campo experimental. Felizmente, já foi dito aqui as dificuldades que a gente tinha de obter alguma área experimental. Então, na Exalc, eu não consegui, naqueles feudos, eu não consegui uma área experimental. Então, eu tinha que arrumar alguma maneira de trabalhar com isso. Então, qual a estratégia utilizada? Procurar colaboração. A Exalc não podia colaborar, o melhorista de feijão lá do Instituto Agronômico de Campinas também não queria colaborar, e eu busquei colaborações com a Estação Experimental de Tietê, que fica a 40 quilômetros aqui de Piracicaba, o IAPAR de Londrina, que fica a 400 quilômetros, e uma instituição particular, FT Ponta Grossa, que fica lá em Ponta Grossa, que fica a 500 quilômetros. Então, instituições relativamente longas. A mais perto aqui era a Estação Experimental de Tietê. O próximo. Então, eu chamei o doutor Cervellini, à esquerda, e o doutor Peter Vose, que era o gerente daquele projeto da IAEA, que desenvolveu aqui no Sena. E lá, no fundo, aquela seta em azul indica o nosso campo de feijão, lá em Tietê. E eu comentei com o doutor Cervellini essas dificuldades que a gente estava tendo. Como foi dito aqui, o doutor Cervellini é um artista também. E eu falei para ele que a gente está trabalhando muito com o feijão carioca. Vejam do lado esquerdo, eu consegui, ainda o original eu não consegui, mas uma cópia de uma visão do Dr. Severini do feijão carioca. Então, eu tinha outras fotos dele, mas quando eu soube que ia ser filmado aqui, eu excluí. Depois eu posso mostrar, porque hoje não se pode falar. Eu gostaria de ter mostrado como é que ele imaginou o feijão rosinha, mas eu resolvi excluir isso da apresentação, porque atualmente não se pode mais fazer isso. Eu aprendi. O próximo, por favor. Bom, então, quando eu fui contratado como pesquisador docente aqui do Sena, eu tive um problema. É bom que os novos ouçam essa história. Eu fui, no 6º ano que eu tinha que fazer aquele estágio probatório, eu fui reprovado. Por que eu fui reprovado? Eu não tinha publicação. Eu disse de início que o melhoramento de plantas demora para os resultados aparecerem. Então, eu fui reprovado, recorri a essa reprovação. Por sorte minha, demorou 3 a 4 meses para me chamasse outra vez lá em São Paulo para eu ver se eu poderia ser aprovado. Aí eu lembrei do meu pai. Falei, nossa, meu pai falou que eu era louco de me demitir lá da Unesp, agora você for demitido da USP, o que ele vai falar da minha pessoa, né? Mas, felizmente, enquanto eu recorria, foram publicados 4 ou 5 trabalhos. Então, eu mostrei, quando eu fui lá para a comissão, esses trabalhos, e pude ser aprovado nesse estágio probatório. Bom, dificuldades e soluções. Como eu tinha, meu campo experimental era localizado muito longe, como eu falei, eu tive a seção de radioelétrica foi a primeira a ter um veículo próprio. Nós compramos um Fusquinha, foi o primeiro carro que nós tivemos, para fazer essas viagens para acompanhar os experimentos. Depois a FAPESP nos deu também um veículo. Eu fiz uma carreira, não foi no Sena, na verdade, porque o Sena não tinha aqueles concursos. Minha carreira foi feita na Exalc. Eu fiz o doutorado, a livre docência e professora juntos lá no departamento de genética, nós não tínhamos aqui a possibilidade de fazer, de eu evoluir na carreira dentro do Sena. Bom, como consequência, eu fui o primeiro contratado.
eu já era o mais graduado devido a essa minha carreira que eu fiz lá na Exalc. Como consequência disso, eu era frequentemente convidado para fazer parte da lista de diretorias que eram eleitas aqui no Sena. Então, eu participei, por exemplo, das 3 eleições do professor Serra, eu participei na lista, não como cabeça de chave, eu participei da lista de todas as eleições do professor Serra. Quando o professor Serra deixou a diretoria, em 1997, foi a primeira eleição que iria ser feita com o novo regimento do Sena. Então, uma eleição bastante importante do ponto de vista do Sena e foi a primeira com o novo regimento. O próximo. O próximo slide. Será que isso? Bom, essa eleição em 97 eu vou ter que relatar, vou resumir aqui, mas foi bastante importante para a minha pessoa, e eu tenho que relatar os fatos relacionados a essa eleição em 1997. Um grupo de pesquisadores, depois da saída do professor Serra, achou que seria interessante fazer uma chapa encabeçada pelo professor Zagato para concorrer na eleição que seria realizada. E essa chapa efetivamente foi realizada, mas só que na véspera da eleição, o professor Zagato, por motivos pessoais, ele retirou a sua candidatura. Então, ficou a chapa constituída pela professora Maria Fernanda, eu e o professor Jefferson. E assim foi essa lista para essa eleição lá do Sena. Depois foi feita uma nova chapa com o professor Reinaldo encabeçando, e no dia da eleição, muitos pesquisadores, os conselheiros, consideraram que talvez fosse interessante adiar, devido àqueles acontecimentos de última hora, adiar a eleição. Mas o professor Serra achou que não poderia fazer esse adiamento. Aliás, uma coisa interessante a ser dita, naquela época, no Conselho Deliberativo do Sena, fazia parte até um representante da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele nunca havia participado das nossas eleições, mas nessa última ele estava presente. Talvez pelo fato de finalmente ele ter aparecido, o professor Serra achou que não deveria ser adiada aquela eleição, e ela foi feita e a chapa foi enviada para a reitoria. A eleição quem ganhou foi a professora Maria Fernanda, eu em segundo lugar, e o professor Jefferson em terceiro lugar. Foi enviada para o reitor fazer a seleção baseada naquela lista. Enquanto ele estava deliberando sobre isso, alguns professores acharam que a situação não tinha sido bem resolvida naquela eleição, que seria melhor que tivesse uma outra eleição. Então, alguns professores fizeram uma lista solicitando que houvesse uma nova eleição, que aquela chapa retirasse a sua candidatura. Inclusive, foram me consultar sobre se eu poderia retirar a minha candidatura. Eu achei melhor consultar aqueles criadores do Sena na época. Eu consultei o professor Epaminondas, o professor Malavolta e o professor Ando, que eram os criadores do Sena. Como é que ficaria uma retirada de uma chapa? Os 3, unanimemente, acharam que não, ficaria muito mal para o Sena a retirada dessa chapa. Então, ela continuou e o reitor houve por bem me escolher como diretor do Sena. Bom, quais as dificuldades que eu enfrentei como diretor? A primeira, evidentemente, foi essa lista. Eu não quis nem saber quem assinou ou quem não assinou. Eu desconhecia, francamente, quem assinou ou quem não assinou. Só sabia um, porque ele que me apresentou aquela lista, o professor Júlio Marcos, falou, eu assinei, inclusive, essa lista. Eu sabia só uma única pessoa que havia assinado. Ele não sabia quem mais tinha assinado. Mas eu pensei assim, bom, uma diretoria precisa de colaboração. Eu não sei com quem que eu poderia contar para essa administração. Bom, dificuldade, uma das que eu tive, foi uma grande reforma administrativa que havia sido realizada pelo professor Serra. Eu vou depois comentar alguns aspectos da influência dessa reforma na nossa administração. Bom, como é que eu pude resolver esse problema de falta ou não de colaboração? Aí eu tive uma grande ajuda de várias pessoas que eu estou citando nominalmente aqui, o professor Trivelin como vice-diretor, e os diretores de divisão, que depois eu vou mostrar uma fotografia, e o professor Ando. O professor Ando iria se aposentar, mas quando eu assumi a diretoria, ele falou, não, melhor eu não me aposentar para ajudar você na administração do laboratório de radiogenética. E todos os funcionários do Sena e da radiogenética, eu devo muitos agradecimentos pela colaboração que me prestaram. Inclusive aos ex-diretores, o professor Sérgio Martinelli está aqui presente, o
o Adib e o Krug, que faziam parte da diretoria, me deram um auxílio muito grande, porque, enquanto não eram nomeados os novos diretores, eles resolveram me dar esse auxílio. E foi ótimo, porque, justamente, quando eu assumi a diretoria, nós recebemos aqui nesse anfiteatro a figura do rei da Suécia. O professor Serra havia convidado o rei da Suécia, e ele veio aqui, nesse anfiteatro, graças ao auxílio desses ex-diretores, não haviam assumido os novos ainda, a visita foi perfeita. Foi uma ótima visita, o Sena saiu com uma muito boa imagem, inclusive porque eu não dei palpite nenhum sobre a Suécia, sobre o rei, eu já tinha aprendido, não falei mais nada. Bom, como é que nós resolvemos conduzir, então, a nossa administração? Dentro daquelas possíveis dificuldades, com uma transparência e imparcialidade, considerando que todas as sessões eram iguais, não tinha nenhuma que demerecesse maior ou menor destaque da nossa parte. E também nós tivemos uma ideia de fazer um relatório anual, que eu tenho aqui, inclusive, o último exemplar, que foi impresso e distribuído a todos os docentes e funcionários. E, nesse relatório, nós dizíamos os méritos que cada divisão teve, cada prêmio que o Sena recebeu em diferentes divisões. Então, eu achei que foi bastante importante essa divulgação, que todas as divisões eram importantes para o Sena. Porque isso é uma coisa interessante. Às vezes acontece, momentaneamente, a certas instituições financiadoras dão maior quantidade de recursos para determinada linha de pesquisa. Então, uma determinada divisão ou laboratório pode ter um destaque naquela época. Mas não significa isso que as outras são menos importantes. O próximo. Bom, então, essa é a nossa diretoria. Inclusive, a Cristina foi uma excelente assistente, que aparece ao fundo, assistência administrativa. O Éder, o Pecenda, o Trivelin, o professor Júlio Marcos, o Osni e o Vitor. Inclusive, o professor Júlio Marcos foi nosso diretor, e ele era o único que tinha assinado aquela lista, só para ilustrar que tive, infelizmente, uma colaboração indistintamente daquela posição inicial que alguns possam ter tido. E esse é o relatório, o último, que nós distribuímos sempre no final de cada ano, e eu vou usar esse relatório, inclusive, para outras etapas da apresentação. O próximo, por favor. Bom, dificuldades que nós tivemos. Aquela reforma que o professor Serra fez foi excelente do ponto de vista de Sena. Houve uma divisão, em 3 divisões, cada um com seu diretor, que tinha uma verba de gratificação. Só que, para fazer essa divisão, a USP exigiu uma coisa: não pode ter recurso adicional nenhum. Vocês podem fazer a reforma que vocês quiserem, desde que não mexam no orçamento que nós designamos para o Sena. Ele conseguiu fazer uma verdadeira mágica, remanejamento aqui, remanejamento lá, mas, devido a esse remanejamento, houve alguns desvios de funções. Ele não podia contratar mais pessoas para determinados cargos. Então, por exemplo, o contador era, ao mesmo tempo, tesoureiro. Eu especificamente citei esse exemplo porque começou a haver problema. A professora Elizabeth foi a primeira a ver que estava havendo um desvio dos recursos industriais do Sena. Então, havia um desfalque desses recursos industriais. Nós descobrimos quem era o responsável por esse desfalque. Ele foi processado e saiu do Sena. A solução que nós demos para esse desfalque foi a devolução total daqueles recursos que os docentes haviam perdido, e também a professora Elizabeth tinha uma funcionária que era paga por esses recursos industriais. A USP, apesar de os recursos não serem repassados para ela, a USP continuou pagando essa funcionária. Então, nós fomos lá em São Paulo, explicamos a situação e conseguimos a contratação da Adriana, que até hoje está trabalhando com a professora Elizabeth. E, graças àquele erro inicial, aquele desvio inicial, houve uma nova reforma administrativa em 2001, no final da nossa gestão. A USP percebeu que precisaria contratar mais funcionários para que não acontecessem outros problemas que aconteceram à semelhança desse desfalque do recurso interno. Então, foram contratados novos funcionários e a situação não continuou mais
daquele jeito, com aqueles tipos de desvios. O próximo. Bom, outras dificuldades. O reitor, logo no início da minha administração, ele falou, olha, um problema que eu estou notando aqui no centro, vocês não têm participação em aulas de graduação. Praticamente, ele exigiu que nós tivéssemos maior participação em aulas de graduação. De fato, isso era verdade. Em 1998, nós tínhamos apenas uma disciplina dada com a sigla do SENA aí no curso de agronomia. Então, nós tínhamos que aumentar esse número de graduação, segundo solicitação do próprio reitor. E como é que foi feito isso? Constituímos uma comissão de ensino e graduação, coordenada pelo professor Boareto, professora Adriane e professor Virgílio, e essa comissão de graduação participou daquelas discussões, porque iriam ser instalados novos cursos aqui no campus, de biologia, de gestão ambiental. Por sorte, iriam ser instalados esses novos cursos, então nós poderíamos já nos programar para lecionarmos disciplinas desse novo curso. Então, nós participamos dessa reunião, não foi só a comissão de graduação que participou, mas vários pesquisadores aqui presentes participaram dessa reunião. Foi uma verdadeira briga, porque o SENA queria aumentar o número de participação em aulas da graduação, mas a Exalc não aceitava, porque, evidentemente, eles iam perder a carga horária. Mas, finalmente, nós conseguimos uma boa evolução, terminamos de uma disciplina em 2001, com 41 disciplinas optativas obrigatórias. Então, nós consideramos uma marca muito importante da nossa gestão, esse aumento de graduação, e essas disciplinas foram gradualmente sendo introduzidas assim que a gestão ambiental fosse organizada, a biologia começasse a funcionar. Um outro problema que nós tivemos foi em relação a cargos para entrada na carreira docente. O professor Serra havia conseguido, anteriormente, 3 cargos de professor para professor titular. 3. Mas o SENA precisava de 29 outros cargos para atender aquelas pessoas que, até a época, eram técnicos administrativos, não eram docentes. Bom, como é que foi a solução? A USP havia liberado, em 1998, muitos cargos, mas só que esses cargos eram para as unidades, não incluíam os institutos especializados, como era o nosso caso. O que nós fizemos, eu tenho uma outra excelente assistente administrativa, que era a Cidinha, nós pegamos os 6 volumes de processos que o SENA tinha acumulado, solicitando cargos, justificando a nossa necessidade, pegamos esses processos e tivemos uma reunião com a secretária-geral da USP, que, na época, era a doutora Lor Cury. Doutora Lor Cury era famosa pela boa memória que ela tinha. Entre outras excelentes qualidades, a professora doutora Lor Cury era famosa pela memória que ela tinha. Então, ela examinando rapidamente aqueles processos, ela teve uma ideia que foi a seguinte: realmente, o SENA não tem direito, como não é uma unidade, não tem direito a esses cargos. Mas ela descobriu que na USP existiam claros de professor adjunto. Em várias unidades não haviam preenchidos aqueles claros. Então, ela falou, eu vou transformar esses claros de professor adjunto em cargos iniciais de professor doutor. Então, graças a ela, nós pudemos realizar, até 2001, aqueles 29 concursos para entrada na carreira que foram realizados aqui no centro. Então, nós devemos muitos agradecimentos. Próximo, por favor. Muitos agradecimentos e nossas homenagens à professora doutora Lor Cury por esses cargos que ela, com uma boa imaginação, conseguiu carrear para o SENA. Próximo. Bom, outras dificuldades. O irradiador que o professor Serra havia conseguido, ele não pôde ser instalado graças a uma procuradora nova aqui em Piracicaba, e houve uma carta anônima que chegou para essa procuradora, e ela achou que me chamou como diretor. Eu expliquei a ela que não iria existir perigo nenhum. Dei uma verdadeira aula para ela do que era irradiação, que ela não conhecia o que era irradiação, mas, mesmo assim, o problema ficou bloqueado. E houve quase uma liberação. Se for o caso, nos debates, eu posso até explicar o porquê quase que o problema foi resolvido, mas ele não foi resolvido. Até hoje, essa situação
permanece da não instalação do nosso irradiador, o que foi uma pena, o que o Sena, o que a Exalc, o que Piracicaba perdeu com a não instalação desse irradiador, não dá para estimar. Foi um custo científico, econômico muito, muito grande. Tomara que ainda ele pudesse e possa ser instalado. Sempre o Sena teve necessidade de melhorar a sua infraestrutura. Então, nós tivemos uma ideia, sempre era problema de recursos. Nós tivemos uma ideia que, naquela época, os recursos da reserva técnica da FAPESP eram dados ao coordenador do projeto. Nós falamos assim, bom, o que pode acontecer é que, determinado ano, esse coordenador destinava os recursos por seu próprio projeto ou laboratório. Nós achamos que seria interessante disseminar esse uso da reserva técnica para vários laboratórios. Isso foi feito não sem muita discussão. Isso foi um problema que nós tivemos que enfrentar. Sempre alguns pesquisadores não se conformavam de ele não poder manejar aquele recurso da reserva técnica, como era anteriormente. E uma outra coisa que nós não conseguimos fazer, infelizmente, é que o Laboratório de Ecologia Isotópica do Sena tinha conseguido um recurso para construir um prédio da ESSO na época, e nós achamos que, em vez de ser localizado em outro local, poderia ser localizado aqui no Sena, então, onde é o campo de futebol. O campo de futebol não era mais utilizado como era anteriormente. Nós propusemos ao CD se não poderia ser instalado aqui o Laboratório de Ecologia Isotópica, mas, infelizmente, o CD não autorizou esse uso, então isso não foi concretizado. Bom, alguns obstáculos no caminho do Sena nuclear eu coloquei, porque, embora o sucesso nosso tivesse sido grande, poderia, em certos casos, ter sido até maior ainda. Por quê? Alguns pesquisadores saíram do Sena, porque não existia uma carreira dentro do próprio Sena. Nós vemos no meu laboratório, nós perdemos excelentes pesquisadores que foram fazer sua carreira lá em Lavras, por exemplo, ou aqui na Exalc. Isso foi uma pena, porque se nós tivéssemos uma carreira, certamente esses pesquisadores não teriam saído e nós poderíamos ter tido até maior sucesso do que tivemos. E outra coisa que eu considero é que, em algumas dessas novas contratações para repor esses que haviam saído, eles não tinham, talvez, essa motivação que eu falei desde o início, que não foi só no meu caso, que aqueles egressos do Siena tiveram. Era uma vontade de trabalhar para o Sena com aquelas técnicas nucleares. Talvez esses pesquisadores que foram repostos no lugar não tivessem essa mesma motivação. E também, como já foi dito aqui pelo Klaus, novas demandas, é claro que sempre surgem e têm que ser atendidas. Então, hoje o Sena é um instituto especializado em não mais técnicas nucleares. No novo regimento do Sena já até consta alguns acréscimos, que é um instituto especializado em técnicas nucleares. Então, é esse futuro que nós vamos aqui discutir ou debater hoje e amanhã. Muito obrigado pela paciência que tiver.